pastor Samuel. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Desde já eu quero agradecer ao nosso pastor Bruno, à irmã Edna, aos nossos pastores, pela confiança. E eu quero dizer aos irmãos que a nossa diaconisa Edna, ela é muito sábia, viu? Porque ela diz assim: irmão Sineide, tal dia pode pregar? Pode, mas depois ela joga o tema. Aí você treina as bases. Não é uma esperteza abençoada. Mas eu quero dizer aos irmãos que a gente fica feliz. Porque no púlpito ou na rua, o nosso compromisso é com o dono dos céus. E eu glorifico a Deus porque esta mensagem, ela tem fugido de muitos altares. E muitos altares, a lâmpada já se apagou há muito tempo. E nós, como igreja do Senhor, estamos aqui para brilhar para Ele. Não viemos em busca de holofote, de popstar, de posições, porque eu quero dizer uma coisa a vocês, sem medo de errar. No livro do apóstolo Pedro, segunda carta, no capítulo 3, você, eu, seja quem for que esteja nos escutando, se você está correndo para entesourar nesta terra, saiba que é o fogo de Jeová, naquele dia que ele arrancar a igreja da terra, a Bíblia diz que os alicerces dos céus entrarão em um fogo terrível. É um incêndio cósmico que nenhum filme, nenhum homem com maior inteligência que tenha será capaz de revelar aquele glorioso dia. Às vezes se corre tanto atrás da fama e perde a identidade, e perde a essência. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença. A gente observa, irmãos, que foi um tema tão forte, já faz quase 3 meses, né? E isso não saiu da minha cabeça. Porque a vigilância, ela não é um estado passivo, mas ela é uma espera ativa. Você está entendendo o que Deus quer dizer a mim, a você? Você não pode esperar desapercebido. A Bíblia diz: olhai, orai e vigiai. Será que a igreja está acompanhando tudo o que acontece? Será que estamos atentos à trombeta de Deus? Como estamos esperando Jesus? Será que é um filme de uma fixação aí que a gente não sabe nem expressar? Para muitos adúlteros da palavra, eles negam que Jesus vai voltar, porque para eles é mesmo que encurralá-los, é mesmo que prensá-lo e dizer: ele voltará. E ele vai voltar. A história não está à deriva. A consumação dos tempos está chegando. Nós não fomos criados por um acaso. E agora me faz lembrar a parábola dos talentos, que para mim isto significa o acerto de conta. Porque muita gente hoje quer brincar de ser crente. Uma hora está no louvor, outra hora empresta a boca para o diabo e diz: não é nada demais. É uma musicazinha muito forte. Ou você é ou não é. Deus não tem meio termo. Quem comigo não junta, espalha. Agora se lembre de uma coisa: que Jesus
Ele é tão poderoso que ele vai pedir o que ele não deu e vai colher o que ele espalhou. Você está entendendo que outra coisa? Então a gente tem que estar atento. Olha, irmãos, faz muito tempo que essa mensagem já fugiu de muitos púlpitos. A volta de Jesus para muitos não é mais esperada. E isso nos preocupa, porque a geração de relativismo, a geração de materialismo, uma geração que está tão desapercebida das coisas dos céus. E eu glorifico a Deus pela vida do Senhor, pastor Samuel. Quando naquela quinta-feira jogou a figueira e mandou a gente olhar para as coisas do céu. Porque as coisas desta terra, se você está entesourando, saiba que vai ser tomada pelo fogo. Os avarentos vão se ver naquele grande dia. Confira comigo aí 2 Timóteo, por gentileza, porque o tempo já está bem avançado. Mas eu quero dizer assim, não fugindo do tema, porque é um contexto onde Jesus relata os sinais dos fins dos tempos. E aqui esse texto, ele diz a impiedade dos últimos dias. É como se Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dissesse: olha, Timóteo, é 2 Timóteo capítulo 3. Os últimos dias, Timóteo, vai ser difícil de ser crente. E ele começa a descrever o porquê. Analise comigo aí 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos e difíceis. É uma realidade ou não? Hoje tem círculo de oração, mas eu marquei o cinema. É ou não é? É. Hoje tem doutrina, mas eu vou na calçada da irmã fulana, porque tem uma fofoca infeliz para soltar. Tem ou não tem acontecido? O ensaio, eu não estou afim hoje de cantar. Me perdoe, irmão, mas me chamaram porque quiseram. Glória a Deus. E é uma realidade hoje. O compromisso é com as coisas da terra. E Deus nos trouxe neste lugar, aleluia, para dizer que Ele vai pedir conta a cada um de nós. Aleluia. E o pedir conta de Deus, Ele não vai em busca de título, Ele não vai em busca de posição. Porque enquanto Saul, ele se achava um bambambam e queria fazer o que não era do respeito a ele, Deus usava Davi sem coroa. Então, um título, diploma, anéis, não é que é pecado. Mas isso também não é o tudo na vida do homem. Verdade. O tudo é a gente almejar, aleluia, chegar lá. Aleluia. Você quer chegar lá porque a vaca é magra, o tempo está de vaca magras? Ou você quer chegar porque você quer ver o seu Criador? Você quer ver Abraão e perguntar para ele: como foi que você entregou seu filho, confiante de que desceria com ele? Me fale aí desta fé, porque aqui não vai precisar de fé quando a gente chegar lá, irmãos. Aleluia. E um dos sinais que Jesus fala é porque, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja o versículo 2: porque haverá amantes de si mesmo. O avarento, o amante de si mesmo, ele não reparte. Quanto mais ele quer, uma sanguessuga, mas quer para si. Quer para si. Quem tesourar desta terra, porque vai se ver com fogo lá na frente. E ele diz assim: presunçosos, soberbos, blasfêmios, tem acontecido ou não? Avarentos, desobedientes a pais e mães. E ele diz ainda mais: profanos,
afeto natural. E ele fala, mas irreconciliáveis, mais amante dos deleites do que amigo de Deus. Os irmãos já sentiram o peso do que se encontra nessa atmosfera daqueles que não querem compromisso com Deus? E ele diz: traidores, obstinados, orgulhosos, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Observe que os falsos mestres, eles querem roubar a veracidade desta palavra. Mas passará os céus e a terra, mas esta palavra não vai passar. Que eles se escondam ou não, mas tudo aqui vai se cumprir. O mundo pode não cumprir a palavra, mas a palavra, o verbo de Deus se cumprirá neste mundo. E nós precisamos, irmãos, estar atentos, estar percebido, porque diante de um mundo de tanta e tanta distrações, como eu posso ficar vigilante? Porque às vezes se dizem, aquela mulher é de oração, aí o vizinho diz, tu não sabe quem é aquela. Por quê? Porque a palavra hoje, nesta noite, que se encontra aqui, Marcos 24, versículo 42, ele dá ênfase a vigiar. Ele está recomendando, ele está dando uma ordem para eu e você vigiar. Porque o princípio da prudência está entrelaçado na vigilância. Porque se eu prego que eu não vivo, eu estou no grupo dos hipócritas. E a Bíblia diz que tais pessoas serão lançadas no fogo, aonde arderá continuamente. E nós precisamos acordar. A nossa vida não se limita só a este momento. Aqui a gente está bem bonitinho, não é? Mas em casa, como é que estamos? O maior testemunho é na nossa casa. Onde os filhos e o marido podem mostrar a realidade do que somos. E sabe, irmãos, por que eu estou trazendo isso? Porque a parábola das 10 virgens, ela relata esta verdade. Estava tudo bonitinha. Estava tudo parecendo perfeito. Todas as 10 tinham lâmpada. Mas a Bíblia fala que 5 eram loucas. E esperar Jesus sem querer esperar era um sentimento de loucura. Viver só neste mundo, diz a palavra, que seremos os mais miseráveis de todos os homens. Porque aqui somos peregrinos, somos passageiros, aqui ninguém é eterno. Aí Jesus nos adverte nesta noite, vigie. Foi dito aqui que devemos vigiar e ser sóbrio. Por quê? Porque este corpo, ele ainda não se revestiu da incorruptibilidade. Este corpo é frágil. E a Bíblia diz que a gente deve orar e vigiar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é ou não é? Quantos homens que um dia em televisão, a sua vida foi um exemplo e hoje está jogado na lama, porque querem disputar o poder, querem disputar a posição, querem disputar a fama, enquanto Jesus, ele não teve nenhum lugar quando nasceu. Observem que os homens se esquecem que Deus, o Deus em quem eu e você confia,
Ele é o dono dos 3 poderes. Quando ele decidiu parar o mundo, não tinha ciência avançada para conter o vírus da corona. Tinha? Os cientistas não sabiam mais o que fazer. Os homens que debruçaram anos e anos nos seus livros não foram capazes de parar o coronavírus. Isto porque Deus está nos trazendo à memória. Se você não foi, é porque Ele quer compromisso com você. Aleluia. Glória a Deus. Quantos se foram? Lembre aí. Às vezes até da nossa parentela. E por que Jesus nos deixou? Aleluia. Porque eu sempre digo, Deus, Ele é capaz de aceitar eu e você sem nada. Mas Ele não é capaz de perder eu e você por nada. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos chamou para a gente fazer a diferença, irmãos. Glória a Deus. A gente observa que esta vigilância é um estado ativo. Eu estou esperando, mas eu estou vigilante. Aleluia. Eu estou esperando, mas eu estou atenta. Eu estou esperando, mas eu estou em obediência. Eu estou esperando, mas eu estou aqui nos teus pés. Faça como fez Maria. Todas as vezes em que Jesus ia para a casa do amigo Lázaro, ela já sabia que tinha um lugarzinho para escutar ele. Quanto tempo faz que você não escuta a voz do Espírito Santo? A internet tem tirado a visão de muita gente. Os celulares, eu não posso fazer vigília, mas se abrir na madrugada tem muito neguinho aí vendo o que Deus reprova. É verdade ou não? Jesus nos convida nesta noite a colocar nos nossos olhos o colírio dos céus. Eu posso me esconder do meu esposo, do meu pastor, dos meus filhos, mas eu não posso me esconder daquele que tem os olhos como chama de fogo, irmãos. Antes da ressonância viesse a existir, ele disse: olha, antes que tu saísse pretinho assim, né, pastor Sobrero? Ô branquinho, eu já sabia como tu ias nascer. Oh, aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque às vezes a gente quer dar um jeitinho, mas o jeitinho cria caos. No jeitinho, na emenda, Deus não está. Tem coisas que a gente diz é uma luta, mas foi eu e você que foi buscar. Aqueles arrumadinhos por debaixo dos panos. Aí Jesus está dizendo para mim, para você, vigie. Aleluia. Vigie. Olhe, observe, comece a analisar. Está dentro desta palavra, se estiver sim. Mas se não estiver, fuja da aparência do mal. Glória a Deus. No capítulo 2 de 2 Timóteo, que nós lemos quase agora, Jesus disse: destes afasta-te. Mas irmão, eu posso estar ali junto fazendo o quê? Influenciando ou sendo influenciado? Porque a Bíblia diz que as más conversações, ela corrompe, ela rouba, ela destrói os bons costumes. Eu, a semana retrasada, eu estive em uma avaliação médica. Irmãos, eu fiquei estarrecida com aquela cena. E eu vou dizer a vocês, povo de Deus, ao lado de uma UTI, estava a irmã sentada. E todos tinham saído daquela UTI chorando, porque vendo o seu ente querido entrar em estado terminal. E aquela crente do lado, dando as maiores gargalhadas, a empatia.
E eu fiquei observando o Espírito Santo, de sensibilidade, de amor, porque nos últimos dias a Bíblia diz que o amor de muito esfriará. Enquanto pessoas saíam chorando com lágrimas nos rostos, aquela crente dava gargalhada, brincadeira com a outra, e eu observando essa cena, o Espírito de Deus nos dê sensibilidade à tua voz. Olha, irmãos, é tempos de desafio. Aleluia. Não pense que daqui para frente vai ser tudo flores, porque o Rei está voltando. Nós estamos vivendo diante de uma sociedade que cada vez aplaude o que é envergonhoso, o que é vergonhoso. É verdade ou não? E quer proibir o que é aplausível. Aonde a gente vê uma sociedade desprovida de virtudes e de valores. Aí a gente pergunta, o que será da nossa geração? Mas eu tenho uma receita de Deus para você. A palavra de Deus, ela é inerrante. E Isaías diz assim: como novos céus e nova terra estarão perante a minha face, assim há de estar a vossa posteridade e a posteridade da vossa posteridade. Eu vou vigiar? Vou, mas até orar é um ato de vigilância. Porque se eu oro o que eu realmente não sou, eu estou negando a eficácia desta palavra. Irmãos, porque orar não é somente falar com Deus, mas é ouvir o que Deus tem para falar comigo. E a gente precisa ouvir o que Deus quer falar conosco. E a oração, ela transforma. Se Ana pedia Samuel para disputar com Penina, na oração ela foi transformada. Ela agora pediu seu Samuel para mostrar o reino das trevas, que Jesus queria levantá-lo como um profeta naquela nação. Porque a disputa, ela traz inveja, e Deus não tem negócio com invejoso. A gente precisa ter cuidado, porque às vezes no meio do povo de Deus a disputa está encerrada. Eu derrubo um para ficar no lugar, mas Deus nos ensina a ser escada. Deixa a porta aberta para o outro passar, porque tudo é emprestado. Se eu estou aqui, é por causa da misericórdia e do amor de Deus. Os dons que Ele nos deu é emprestado. Naquele grande dia Ele vai pedir conta. A Bíblia diz que a um Ele deu 5, e esse transformou em 10. A outro Ele deu 2, e esse granjeou e transformou em 4. Mas aqui Ele deu 1. O que é que Ele fez? Vamos lá? E a gente enterra e fica por isso. Não fique, irmãos. O acerto de conta vem. Aleluia. Servo mau e negligente, que sabes que eu colho aonde não planto e espalho aonde não juntei. Então a tua parte será lançada no lago de fogo. Quantos têm talento e dizem: eu não posso, não conte comigo, não dá para mim, e sobrecarrega aquele grupinho que está ali na terça, na quinta, na quarta, no sábado, e todo mundo achando que está bem. Mas quando a trombeta tocar, os desobedientes estarão fora. E eu quero dar um recado para mim e para você. Comece a construir dentro da sua casa a arca. A Bíblia diz como foi nos dias de Noé. E como foi os dias de Noé? Alguém sabe dizer?
Casavam-se e davam-se em casamento. E no dia de Ló, comiam, edificavam, plantavam. Eu só fiquei imaginando porque ele não fala de casamento. Porque casamento para Deus não é homem com homem, nem é mulher com mulher. Casamento para Deus é macho e fêmea. Que o diabo aceita ou não aceite. Mas esta palavra não pode ser mudada. E nos dias de Ló aconteceu coisas terríveis. Porque a ordem que Deus deu para a mulher de Ló foi não olhar para trás. Aonde está o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Se a gente está aqui, mas a mente está lá, a gente precisa se converter. Aleluia. Porque a gente não pode. A Bíblia diz: corpo, alma e espírito sejam encontrados inculpáveis e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Irmãos, as 10 virgens, ela nos dá um alerta que se encontra em Mateus 25, e a gente começa a observar, e guarde com você esta palavra: dia e hora, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Por isso que ele manda a gente ficar alerta. A gente não pode ficar desapercebido, porque Jesus, ele está voltando. E eu acho interessante, eu até descrevi algumas coisas aqui, mas na hora a gente se liga com os céus e muitas coisas a gente vai deixar para trás. E por que vigiar? Porque somos fracos. Se encontra no livro de Mateus capítulo 26 e o versículo 41, ele diz: vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está, mas a carne é fraca. Por que vigiar? Aí lá vem outro pior aí, é o capitão, é o capeta dos infernos. Que ele não se aquiete enquanto ele não colocar você em uma enroscada. Olha aí que precisamos vigiar. E foi dito aqui neste altar, 1 Pedro 5, sede o que é o sóbrio. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Não se esqueça isso, que é em derredor. Porque ao nosso redor está acampado o anjo do Senhor. E ele diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha por que devemos vigiar. E a última, que meu coração salta de prazer também, um minutinho, porque eu achei interessante lá em Tessalonicenses 2,18, que a gente não pode brincar com os ardis do maligno. 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo diz: eu queria muito ter convosco, mas o diabo impediu. Irmãos, quando eu estava observando isso, eu digo: se Paulo diz isso, quem dirá eu? Observe a gravidade de tudo isso. E 2 Coríntios 2,11, Jesus, ele nos diz para a gente não ignorar os seus ardis, os seus laços, as suas propostas. Fuja, porque não somos suficientemente fortes. Forte é o nosso Deus, que nos capacita para vencer o diabo. Por isso que a palavra nos alerta: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a última coisa que eu quero dizer aos irmãos: porque precisamos vigiar? Porque este dia está mais perto do que nunca.
É a volta do Rei da Glória. Olha, irmãos, quando eu escutei aqui as irmãs cantando, toda a igreja cantando, que lá não haverá mais noite, porque as trevas e a luz para ele é a mesma coisa. Se a gente perde o óculos, acabou-se. Mas com Deus não precisará de sol, porque ele é o sol da justiça. Ele vai iluminar tudo. Não vai precisar da selfie, porque ele é a luz. Louvado seja Deus. E este, irmãos, é um ponto, esse é um ponto culminante da história. Será o evento mais glorioso que vai marcar a história deste mundo. Aleluia. É a volta de Jesus. A mentira não mais dominará a verdade. A injustiça não mais terá controle sobre a justiça. O diabo não mais vencerá a batalha, porque aí vem o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Deus terrível. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele esmagará debaixo dos seus pés a Satanás, o anticristo, os falsos mestres, os falsos profetas. E tem mais um detalhe: e todos aqueles que não foram achados escrito no livro da vida. Mas tem uma coisa gloriosa, porque Jesus voltará pessoalmente. Jesus voltará visivelmente, todo olho verá. Mas a Bíblia também nos diz que ele vai voltar audivelmente, ao som da trombeta de Deus. Ele vai voltar repentinamente, num abrir e fechar de olhos. Ele virá inesperadamente, como um ladrão de noite. Você já imaginou, se soubéssemos a que hora o malfeitor chegaria na nossa casa para roubar? Será que a gente dormiria? Porque as câmaras hoje elas não estão dando conta. Porque o adversário chega lá, quebra, arromba e entra. Mas neste dia ele vai ficar só olhando a igreja subir. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E ele ainda diz que ele vai voltar inescapavelmente. Glória a Deus. Você já imaginou? Não dá para ninguém se achar que pode escapar. Se a gente está brincando de ser crente, está na hora da gente organizar os passos. E lá em 2 Pedro, capítulo 13, eu achei interessante, porque a palavra diz que muitos diziam desde os tempos primórdios que a gente ouve falar que ele vai voltar. Se o nosso tataravô ouviu, o nosso avô ouviu, nossos pais ouviram, agora está mais perto do que nunca, irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz que neste dia ninguém escapará. 2 Tessalonicenses 2:8. Eu gostaria que alguém aqui com uma voz bem afinada aí, naquela da pilha bem afiada mesmo, esse 2 Tessalonicenses, já estou acabando, capítulo 2, versículo 8. Ele vai dizer que Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca. Pode ler, abençoado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e ele guiará pelo esplendor da sua vinda. Louvado seja Deus. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca.
E o que mais? E todos aqueles que não estavam escritos. Apocalipse capítulo 20, o versículo 10. Vejam aí o que diz a palavra do Senhor. Se alguém puder ler bem rapidinho, as horas já estão indo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É ou não é uma realidade? Alguém diz que ele não vai voltar, negando a veracidade desta palavra. Mas seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele vai voltar. E a Bíblia diz que ele vai voltar na hora em que nós não esperamos. Não pense que vai brilhar, cair ouro. Não pense, não vai ser neste momento assim, olha, enquanto a gente menos espera. Ele vai voltar de uma forma inesperada. Por isso que há necessidade de nós vigiarmos. E a última palavra que eu quero deixar aqui para os irmãos é o que Pedro diz lá na segunda carta, capítulo 3 de Pedro. E eu achei isso, irmãos, uma coisa tão forte. Pedro, capítulo 3, o versículo 7, ele diz: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se revezam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Veja agora o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aquela casa de praia lá, que você não vem para o culto porque está nela. Aquele boi que você aprecia tanto na sua fazenda. Aquele sapato que custou os olhos da cara. Vai ser queimado no fogo no dia que ele voltar. O que você não somou com o reino vai ser tirado. Porque ele tira de onde não tem. É verdade ou não? Então observe, os irmãos, que Deus está nos alertando. E eu quero dizer, os pregadores de rosa, se preparem, porque os espinhos já começaram a brotar. E a gente precisa se alinhar com esta palavra. E a Bíblia nos diz neste capítulo de 2 Pedro, eu achei essa coisa tão forte, irmãos, porque ele diz: porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aquele arrumadinho lá, aquela mentira, aquele jeitinho brasileiro, lá não vai ter, porque vai dominar a justiça. Aleluia. Aquele contra-cheque falsificado para querer o carro do ano, lá não vai ter. Já pararam para pensar nisso? Aleluia. A Bíblia diz que lá vai habitar a justiça. E eu encerro por aqui, dizendo aos irmãos, que Apocalipse 6, o versículo 12 e 17, quando os alicerces, os pilares da terra se desfarão, os homens eles vão correr, mas não é com medo de morrer, mas é para fugir da ira de Deus. Mas neste dia ninguém escapará. E eu termino aqui dizendo aos irmãos: quantos querem que Jesus venha logo? Então a senha está lá em Mateus 24 e o versículo 14. Quando este evangelho do reino for prego a toda criatura, então virá o fim. A senha é esta:
esteja no altar ou esteja na fila do banco, esteja fazendo feira ou esteja na calçada, a minha, a sua vida seja um porta-voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos tão terríveis que quando eu estive naquele hospital, me perdoe a expressão que pode até escandalizar alguém, mas eu fiquei até tanto abismada, porque eu sempre levo folhetos comigo e eu boto ali hino. Não é que eu seja boazinha, não, é porque Jesus manda a gente fazer. E eu fui entregando folheto e conversando, e eu via tantas pessoas novas com câncer de próstata, tantos homens para ser amputado o pênis, e eu fiquei achando aquilo terrível. E quando eu abordei ele disse: minha mãe era crente, minha avó era crente. E eu conversando com aquele jovem, e ele disse: irmã, eu era um prostituto, e onde eu vim parar? Deus, Ele tem lugares específicos, estratégicos, para pessoas específicas. Mas, irmã, a senhora está dizendo que isto é bom? Não. Eu estou dizendo que lá ele pôde se lembrar o que ele fazia. E isso eu tomei como um susto. Porque todo erro tem suas consequências. Como todas virtudes também tem suas alegrias. E eu fiquei observando e eu disse: tenha misericórdia. Quantas pessoas que a gente aborda, fala de Jesus, e eu conversando com aquela senhora, olha, irmãos, aonde a gente precisa vigiar? Quando a gente presta a boca para o diabo. E ela disse: eu era da comissão, mas eu fui muito machucada, eu fui muito decepcionada, e eu deixei a igreja, e eu só voltei pela dor. Eu digo: se não for por amor, daí a pior. Ame mais, perdoe. Você quer ser curado da dor que provocaram na sua alma. Ame o ofensor, porque a cura vem para mim, vem para você. Não queira a vingança, porque a vingança pertence a Deus. E eu fiquei ali observando, e na proporção que eu ia falando de Jesus, eu ia evangelizando, as lágrimas não continham, porque era uma cena forte demais. Enquanto a igreja recua, o inimigo avança. Quantos adolescentes numa vida promíscua? Quanta gente entregue ao adversário da alma. E está na hora da gente acordar e proclamar esta verdade sem adulterá-la. Porque a gente precisa falar a verdade de Deus. Eu fiquei a imaginar: já tenha misericórdia. Porque são coisas e cenas terríveis. Mas eu termino aqui a minha fala dizendo aos irmãos o que o Evangelho de Marcos diz, no capítulo 13 e o versículo 37. Eu gostaria que toda a igreja lesse comigo, que eu já estou encerrando. As horas já se passam. Marcos capítulo 13 e o versículo 37. E as coisas que vos digo a todos. Vigiai. Vamos repetir mais uma vez. E as coisas que vos digo a todos. Vigiai. Amém? Me perdoe os irmãos, mas a gente precisa dar um empurrão para a gente chegar um mais próximo de Deus. Aleluia. Glória a Deus.